primeira sessão extraordinária desta segunda-feira, os parlamentares analisaram mensagem do Poder Judiciário que transforma 48 cargos de analista judiciário em 10 cargos de juiz substituto de segundo grau, sem aumento de despesa. Esses juízes vão atuar em substituição de desembargadores. A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram 47 vetos do governo a projetos aprovados pela LERJ. 26 foram derrubados e vão se tornar lei. O primeiro veto analisado foi ao projeto do deputado Átila Nunes, que torna obrigatório na rede de saúde a realização do teste da linguinha em recém-nascidos. O objetivo do exame é detectar dificuldades na sucção durante a amamentação, mastigação e fala. O veto foi rejeitado. Os transportes escolares de crianças de até 10 anos podem ser obrigados a ter a presença de um monitor. O texto do deputado Átila Nunes determina ainda que o monitor deve ter pelo menos 18 anos. O veto foi derrubado. Rejeitado ainda veto ao projeto do deputado Conte Bittencourt, que determina que os municípios que não criarem planos de cargos, carreiras e salários para os profissionais de educação da rede pública municipal deixem de receber transferências de recursos do Estado. Outro veto derrubado, do deputado Carlos Mink, propõe que os produtos derivados de material reciclados da construção civil tenham isenção de impostos. Analisado ainda, veto a uma emenda à mensagem do governo que unifica as leis que criam o Plano Estadual de Parceria Público-Privadas e o Fundo Fluminense de Parcerias. A emenda determina que o diretor das empresas que fizerem a parceria com o Estado devem ser sabatinados pela Comissão de Normas Internas da LERJ. O veto foi derrubado. As parcerias públicos-privadas, elas são importantes, que vai dar oportunidade ao Estado, junto com as empresas, de trazerem novamente desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. E do jeito que estava na redação do projeto original, nós não tínhamos essa transparência. Sendo assim, vai caber a essa Assembleia Legislativa, através desse debate, perceber se realmente essa pessoa indicada está preparada ou não para poder participar desse projeto tão importante que é a parceria público-privada. Rejeitado ainda veto a proposta do deputado Márcio Pacheco, que obriga as escolas da rede estadual a divulgarem o cardápio mensal da merenda com dados sobre nutrientes e calorias. Outro veto rejeitado foi a proposta da deputada enfermeira Rejane, que cria o Programa de Inserção Cultural de Pessoas com Deficiência. A ideia é permitir a participação dessas pessoas em eventos culturais, garantindo a acessibilidade. É um projeto cultural de inserção das pessoas com deficiência, e aí todos os tipos de deficiência, né, na oportunidade, né, de vir a estar nesses espaços. A cobrança por excesso de bagagem pode ser proibida nos transportes aquaviários. O veto ao texto do deputado Samuel Malafaia foi derrubado. Através da minha lei, que foi aprovada pelos colegas, quero agradecer, não vai mais existir implicância e as pessoas podem, aquilo que conseguir carregar, não é considerado bagagem extra e pode passar sem nenhum centavo de pagamento extra. Também foi rejeitado o veto ao projeto do deputado Wagner Montes, que prevê a aplicação de multas às instituições financeiras que não disponibilizarem boletos para que o consumidor faça a quitação antecipada de contratos com redução de juros. Pacientes que precisam de medicamentos de uso contínuo podem ser beneficiados com um programa chamado Remédio em Casa. A ideia do deputado Átila Nunes é que pessoas com diabetes, hipertensão, epilepsia, entre outros, recebam os medicamentos necessários ao tratamento uma vez por mês. O veto foi derrubado. Rejeitado também veto à proposta do deputado Marcelo Freixo, que cria um programa de empréstimo de cadeira de rodas motorizada para pessoas com distrofia muscular progressiva. As pessoas com distrofia muscular, quanto mais elas se exercitam, quanto mais elas fazem força física, mais agrava o seu quadro de doença. Então a cadeira motorizada não é um privilégio, é uma necessidade, é um quadro de saúde pública. Por isso tem que ter um programa que garanta esse direito. Derrubado ainda veto ao texto do deputado Átila Nunes, que prevê que os servidores públicos que estiverem passando por tratamento contra o câncer, como quimioterapia ou radioterapia, tenham direito à folga remunerada de até 5 dias consecutivos após o procedimento.
Outro veto rejeitado foi da deputada Lucinha, que obriga os bares, lanchonetes e restaurantes a divulgar o Disque Segurança Alimentar da Alerj, o 0800 288 0376. Quem descumprir a regra poderá ser multado. Que as pessoas possam criar o hábito, né, de denunciarem, né, quando estiverem no estabelecimento comercial, no supermercado, no restaurante, no bar, denunciarem as péssimas condições de higiene, como também os produtos com a validade vencida. Então essa lei é uma lei importantíssima, esse veto que nós derrubamos é fundamental, que nós vamos poder divulgar cada vez mais o trabalho que é desenvolvido através da Comissão de Segurança Alimentar e todo mundo vai receber, né, no seu compulsão fiscal, lá no telefone, o 0800 da Segurança Alimentar. Rejeitado ainda veto ao projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tiaju, que cria o programa Um Lar para Todos. A ideia é permitir o apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão sob responsabilidade do Estado. Nós sabemos que tem diversas crianças em abrigos que passam da idade de preferência da população que deseja adotar uma criança. E essas crianças ficam sem convívio nenhum familiar e sem convívio social. O apadrinhamento traz esse resgate para essas crianças e, de repente, com esse convívio, pode surgir até um desejo de adotar esse apadrinhado. O Estado pode ter um programa para incentivar estudantes da área de saúde a desenvolver atividades lúdicas com pacientes internados na rede pública. O programa, chamado Enferma Alegria, pretende reduzir o tempo de internação dos pacientes. O veto ao texto da deputada enfermeira Rejane foi derrubado. Esse daí é um projeto da enfermagem, é um projeto com profissionais que ficam ali 24 horas e pegar esses funcionários e trabalhar essa questão lúdica com os pacientes que já são de longa permanência. Então é importante, eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho de alegria, não só para os funcionários que querem também fazer esse tipo de atividade, mas principalmente para crianças e idosos que vivem dentro do hospital. Derrubado ainda veto ao texto do deputado Paulo Ramos, que amplia a validade do certificado de exercício na atividade de vigilante. Hoje o documento vale por 2 anos e o parlamentar quer que o prazo seja de 4. Analisado ainda veto ao projeto que altera a lei que criou o Plano Estadual de Educação. O objetivo é organizar a oferta de ensino superior tecnólogo. A ideia é que a UESO, a Universidade Estadual da Zona Oeste, ofereça os cursos para a região metropolitana e a FATEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, para as demais regiões. O veto à proposta dos deputados André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Edson Albertassi, Rogério Lisboa, Tio Carlos, Vaguinho e Valdec Carneiro foi derrubado. Outro projeto da deputada enfermeira Rejane determina a fixação de cartazes em todos os estabelecimentos públicos e privados de saúde, informando que os enfermeiros estão autorizados a prescrever medicamentos. O veto foi rejeitado. Nós queremos informar toda a sociedade que existe uma lei onde o profissional pode prescrever medicações, pode solicitar exames. E isso é fundamental para melhorar a prática do profissional enfermeiro, né? E para a própria população, porque tendo esse entendimento, ela vai com certeza ganhar muito mais, porque esses profissionais são capacitados, trabalham de acordo com a Lei 7498, e eles podem, então, diminuir a fila. O Estado pode ter um programa de prática de esporte e desenvolvimento de atletas. A ideia é incentivar a prática de esportes amador e de atletas de alto rendimento. O veto à proposta do deputado Chiquinho da Mangueira foi rejeitado. Analisado ainda, veto ao projeto dos deputados Luiz Martins e Jânio Mendes, que cria o programa de prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. O veto foi derrubado. Outro veto rejeitado foi ao texto do deputado Zaqueu Teixeira, que cria a unidade prisional da Polícia Civil. A unidade ficará ligada à corregedoria e será destinada aos policiais civis que tiverem que cumprir medida restritiva de liberdade temporária. A regra é a corregedoria prender os presos provisórios e ela fazer o acautelamento desses presos. Isso permite com que o policial, quando ele não é condenado, ele volte para suas atividades. Então ele não tem que ficar preso junto a presídio com presos comuns. Discutido ainda veto à proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que cria um programa de recuperação dos recursos inscritos em dívida ativa, resultado do não pagamento do IPVA. O veto foi rejeitado. Nós conseguimos aprovar
né, os demais artigos no projeto. E essa lei vai ser uma lei fundamental que vai dar oportunidade para quem é devedor, que está com dívida com o IPVA, de poder quitar o seu débito, como também parcelar em 12 vezes. E não pagarão nem juro, nem correção monetária. Então dará para a população que quer, que precisa e que quer quitar seu débito, vai ter essa oportunidade. Derrubado ainda, veto ao projeto dos deputados Carlos Mink e André Lazzaroni, que cria a política de incentivo ao uso de energia solar. Entre os objetivos estão a melhoria na qualidade de vida das famílias de baixa renda, a redução da demanda de energia em horários de pico e o estímulo à implantação de indústrias e equipamentos e materiais para a produção de energia solar. A partir de agora, tem que ter energia solar nas escolas, nos condomínios, e não se pode cobrar zero de ICMS em cima da energia solar, que o sol ilumine o planeta nas mudanças necessárias. Os estabelecimentos comerciais que venderem, transportarem ou estocarem produtos roubados poderão ter a inscrição no cadastro de ICMS cancelada. Com isso, os sócios das empresas ficam impedidos de exercer o mesmo ramo de atividade por 5 anos e recebem uma multa com o dobro do valor dos produtos constatados como roubados. O veto ao projeto dos deputados Jorge Pisciani e Paulo Ramos foi derrubado. Também foi rejeitado o veto do governo aos artigos 5º e 7º do projeto do deputado Carlos Mink, que cria o sistema cicloviário para incentivar o uso de bicicletas como transporte e desenvolver a mobilidade sustentável. Esses artigos definem como devem ser criadas as ciclovias no estado. Nós derrubamos partes desses vetos, inclusive aquela que proíbe barcas ou trem de cobrarem a mais por quem leva uma bicicleta, cobrarem 2. E também outros dispositivos que garantem, a partir de agora, a implantação de bicicletários em todos os terminais de conexão, barca, trem, metrô, consagrando a bicicleta como meio de transporte.